a gente vai falar de um assunto que vem trazendo muita preocupação para todos nós. Home office, aulas virtuais, família toda dentro de casa o dia todo. Esse é o cenário perfeito para levar muita gente à beira da loucura, principalmente as mulheres, que em grande parte enfrentam a chamada dupla ou até mesmo tripla jornada, agora concentradas no próprio lar, Ana. Pois é, César, e estudos mostram que o número de vítimas do esgotamento físico e mental com sérios reflexos na rotina tem crescido em ritmo acelerado. É a síndrome de burnout, que ganhou nova versão, agora o burnout parental, onde pais e filhos se veem sufocados por uma infinidade de pressões e obrigações dentro do próprio lar. Veja algumas dicas para diminuir ou aliviar os sintomas dessa síndrome, agora na reportagem da Elaine Cortez. Não é uma questão de gênero, mas é um fato. A pandemia para as mulheres não é a mesma. Multitarefas. Então, eu sou professora do meu filho, motorista, cozinheira, levo na escola, ajudo a resolver um problema, sou babá. Eu sou cuidadora, faxineira, advogada, empresária, esposa, um pouco médica também. Elas estão mais expostas aos riscos, já que compõem 70% dos profissionais da saúde. E ainda acumulam uma sobrecarga que, neste momento, está inclusive no mesmo endereço. As mulheres aprenderam a ser multitarefas e, por isso, são vítimas em potencial do chamado burnout parental, um novo tipo de exaustão que começa a aparecer nos consultórios. A síndrome de burnout é uma síndrome do esgotamento profissional. Isso quer dizer que ela está relacionada ao estresse do ambiente de trabalho. A gente tem usado o termo burnout parental ou burnout dos pais. Por quê? Porque a gente está usando uma metáfora, uma analogia para entender como os pais estão se sentindo cada vez mais esgotados, exauridos, estão sentindo cada vez mais dificuldade de cumprir suas tarefas diante da criação dos filhos. Principalmente num contexto de pandemia, em que eles têm que trabalhar em casa, são cada vez mais exigidos no trabalho, tem o estresse das preocupações financeiras e com as crianças em casa, sem escola presencial, só a escola online, os pais estão cada vez mais cansados, exauridos, com muitos pensamentos negativos e começam a ter reações emocionais muito complicadas. Os sintomas podem ser muito variados e, na maioria das vezes, incluem estresse intenso, depressão, ansiedade e um agravamento de toda a saúde. É como se o corpo sofresse um colapso. Então, se você está, de repente, tendo muitos sintomas físicos, muitas enxaquecas, muitas dores musculares, muitas crises de asma, está tendo muitas crises de ansiedade, está ficando muito irritado, para pensar primeiro o que está acontecendo com você. Luana fez uma parada obrigatória. Eu saí, eu fui na calçada com meu filho mais velho, a cachorrinha, e a bebê no carrinho. Era a hora do almoço. E de repente eu virei a esquina, eu já não sabia mais onde eu estava. Me deu uma crise de ausência muito forte. Eu tive uma tontura e aquilo me deixou um pouco apavorada. E foi o momento que eu pensei, meu Deus, me ajuda. O diagnóstico foi estafa, excesso de atividades, uma rotina muito pesada. E a médica foi enfática em dizer, Luana, você precisa tirar umas férias. Férias? Como? Vira e mexe, eu me sinto muito culpada, pensando que eu poderia sempre ter feito melhor e não fiz. Mas eu faço o que dá. Eu faço o que é possível. Quanto é o possível? Nesta pandemia, com tantas demandas em excesso, a resposta para esta pergunta deveria ser o suficiente para não ficar doente. Primeira coisa, entenda que você já está fazendo o seu melhor e que às vezes a gente dá o nosso melhor e ainda assim não é suficiente, porque o contexto é um contexto que exige demais. Foi um momento que eu parei um pouco, comecei a tomar medicação e comecei a respirar mais, pensar que de repente eu precisava dar um tempo de tudo que eu estava fazendo. Eu sempre pensei, eu tenho que ser uma super advogada, eu tenho que resolver
A questão dos meus clientes, eu não posso deixar ninguém desamparado. Mas nisso eu deixei de me cuidar. Nos consultórios, relatos parecidos não param de chegar. Os pais começam a se culpar por isso e começam a se distanciar cada vez mais dos filhos ou agir de maneira cada vez mais desesperada. A quantidade de pessoas buscando atendimento com quadro de estresse relacionados ao trabalho e ao papel de pai e mãe tem aumentado enormemente. As pessoas estão exaustas, estão cansadas, estão adoecidas e a gente pode prever não só uma pandemia do coronavírus, mas uma pandemia, uma epidemia de adoecimento mental, cujas consequências talvez persistam por mais tempo do que a própria pandemia. Esta pesquisadora da Universidade de São Paulo investigou o impacto da pandemia em mães e filhos e percebeu uma estatística preocupante de indicadores para depressão em ambos os casos. Houve um aumento de quase cerca da metade das mães, 47% que não tinham indicadores passaram a apresentar durante o período da pandemia. Além disso, havia associado sentimentos de medo, sentimentos negativos, sentimentos de desconforto e a identificação de problemas de comportamento da criança. Durante o levantamento, 63% das mulheres tinham sinais de depressão e quase 20% pediram ajuda profissional no próprio questionário. 9% das crianças apresentavam problemas de comportamento. Nós falamos em distanciamento social, isolamento social, e quando tem um burnout parental, nós temos um distanciamento emocional. A criança precisa ser cuidada, a criança precisa ser protegida. E se os pais estão num distanciamento emocional, isso é bastante preocupante. Priscila percebeu que algo estava fora do normal quando perdeu literalmente a força. Fui pegar um dos bebês e eu falei pro Ricardo, eu não tenho força, eu não tô conseguindo pegar o Diego, eu preciso ir pro hospital. Eu tinha muita náusea, dor de cabeça, mal-estar e cansaço. Um cansaço, gente, que assim, nada, eu não queria de jeito nenhum levantar da cama. Ela é mãe de 5, tem a Antonella e os quadrigêmeos, mas não se engane. Independente se você tem um filho, se você tem 3 filhos, se você tem 7 filhos, a carga emocional, a carga de preocupação é a mesma, tá? Então, assim, uma mãe que tem um filho só também pode ter burnout. Uma mãe que tem 10 filhos e que tem ajuda, ela também pode ter burnout. Então, é uma coisa, assim, bem geral, que todo mundo pode ter. A influenciadora levou o assunto para as redes sociais e chamou a atenção de muitas mães que se identificaram. É muita ansiedade, é preocupação, é saudade das pessoas que a gente tinha mais próximo, é aquela falta de um café, sabe? Com alguém que você tenha muito carinho, falta do abraço, de estar junto, das reuniões de família. Então, assim, tudo isso agravou demais com a pandemia. E aos pouquinhos eu venho tentando resgatar a Priscila, realmente, e não só a mãe de 5. Não, nós definitivamente não vamos dar conta. E tudo bem, porque nós já entendemos o significado de essencial. E essencial agora é estar saudável. Muitas vezes, se exigir demais e não sair do piloto automático e tentar resolver tudo a todo custo, só piora a situação. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Você perceber que você não está dando conta e que você vai precisar de outros recursos é um sinal de inteligência e de resiliência.